Salve, salve, ouvintes e ouvintes de Conexão Israel. Voltamos aí depois de um longo tempo com um podcast do lado esquerdo do muro. Eu estou aqui hoje, eu sou o Marcos Gorenstein, estou aqui falando com meu camarada João Miragaia, também conhecido como João. Fala aí, João, como andas? E aí, pessoal, ouvintes do Conexão, tudo bem? Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, tudo tranquilo, cara. Então vamos dar uma passada aí para a galera, dar uma passada na conjuntura geral de Israel. A gente, no último podcast que a gente gravou aqui pelo Conexão, a gente falou como estavam as questões aí depois das eleições, a gente falou um pouco do quadro imediatamente após o período eleitoral, e a gente, essa semana, emendou aí no início da tentativa, vamos dizer assim, né, de se montar um novo governo. Então a gente vai vai falar para vocês o que está acontecendo em torno disso e dando uma atualizada. Mas, João, eu queria antes pedir para você para dar uma atualizada na questão sobre o resultado, né? Que houve uma mudança nesses últimos dias, mudança de mandato de um partido para o outro. Como é que ficou no final? Então, Marquinhos, o que aconteceu foi o seguinte: a gente, inclusive, atualizou na página do Facebook do Conexão Israel o resultado com mais de 99% dos votos apurados, mas de último segundo, praticamente, né? Teve uma atualização, foi uma contagem de cerca de 10 mil votos, uma besteirinha, né? E que mudou uma cadeira a mais, deu uma cadeira a mais para o Likud, indo a 32, ficando só uma do Carro Lavando, do Azul e Branco, que é o primeiro partido que teve 33, em função de uma carteira que perdeu o partido Judaísmo da Torá, o partido ultra-ortodoxo askenazita, que foi para 7 cadeiras, né? Ele tinha 8, foi para 7 cadeiras. Então essa foi a última mudança que a gente teve. A gente já publicou esse resultado atualizado na página do Facebook do Conexão Israel, para quem quiser dar uma conferida lá. Tem o quadro bonitinho, com a percentual, com o número de votos, número de cadeiras de todos os partidos. Então, então o que aconteceu foi que o Yaduta Torá, né, o judaísmo de Israel, ele teve um voto, ele ficou com uma cadeira a menos. Os partidos ortodoxos, então, ao invés de 17 cadeiras, ficaram com 16 cadeiras, é isso? Exatamente, exatamente. E, O como, que e isso, mas o que acontece é assim, a gente mantém o mesmo número de cadeiras dentro do bloco, né, da direita, mas isso de alguma forma afeta o bloco, porque o bloco continua com 55 cadeiras, o Likud com uma a mais e os ortodoxos com uma a menos. E como é que isso afeta o bloco de alguma forma ou não? O bloco não, né? O número de cadeiras do bloco é o mesmo. Mas eu, particularmente, eu não gosto muito dessa separação por blocos que tem sido feita ultimamente em Israel. Eu acho que o mais correto seria a gente separar em 4 blocos, né? Que é o bloco da centro-esquerda, os partidos de centro de esquerda, ainda que o azul e branco, na minha opinião, é um partido de centro-direita, mas Oh, bem ou mal ele concordo, está cara, eu concordo. mas ele tá alinhado politicamente, não ideologicamente, muito mais com a esquerda do que com a direita. O bloco da direita, né? Eu diria que a direita e a ultradireita, no caso, o bloco dos ultra-ortodoxos e o bloco dos partidos de eleitorado árabe. Por que eu gosto de separar as coisas assim? Porque a gente sabe que os partidos de eleitorado árabe, por mais que eles tenham indicado em sua maioria, né, o Gantz, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, para primeiro-ministro, a gente sabe que eles não vão formar parte da coalizão. Porque o Gantz não quer, o partido dele não quer, e porque boa parte dos partidos árabes também não quer, né? E o bloco dos ultra-ortodoxos, ele hoje pode estar muito alinhado com o Netanyahu, mas historicamente não é assim necessariamente, e eu acho que não precisa ser assim também. Talvez o contexto atual esteja empurrando eles para longe do azul e branco, mas eu não tenho certeza que isso é definitivo. Mas eu acho que essa perda dessa cadeira do judaísmo da Torá para o Likud, ela praticamente inviabiliza a proximidade, uma aproximação do azul e branco com os ultra-ortodoxos agora. Por que eu Isso. digo isso? Porque o azul e branco poderia formar uma coalizão com os partidos de esquerda, né, o Partido Trabalhista e a União Democrática, e os partidos ultra-ortodoxos. E eles chegavam a exatamente 61 cadeiras. É óbvio que eles tinham muitas coisas para resolver internamente antes de fechar essa coalizão. Era uma coalizão que tinha muito poucas chances de acontecer, até porque o Gantz não foi nomeado pelo presidente. A gente vai falar sobre isso, para formar a coalizão. Mas agora ela tem 0% de chance de acontecer, porque eles não conseguem ultrapassar as 60 cadeiras. Então, o que aconteceu foi que, na verdade, a gente tem um bloco com o mesmo número, só que a mudança de voto, a mudança de um mandato, de um partido para o outro, ela acaba influenciando na possibilidade da oposição montar um governo. Influenciando de maneira negativa, na minha opinião. Negativa, exato, entendi. Essa é uma hipótese que muito pouca gente levantou,
mas eu acho que ela era uma hipótese real, desde Eu que o acho Gantz pudesse montar o governo, e ela Eu deixou acho de que é ser. uma hipótese que eu acho que pouca gente levantou por conta, inclusive, da campanha que o próprio Azul e Branco fez, né, contra os partidos religiosos, os partidos ultra-ortodoxos, né, falando que tinha que montar um governo secular e também muito em função do Lapid, né, que é do Yair Lapid, que é um dos membros do Azul e Branco, ser veementemente contra, né, a presença de ortodoxos no governo que ele faça parte. Então, acho que talvez por isso poucas pessoas tenham aventado essa possibilidade, mas eu também acho que do lado dos ortodoxos, se quisessem montar um governo com eles e chegassem a um acordo com alguma coisa sobre a lei do alistamento e tudo mais, eu acho que eles aceitariam entrar num governo mesmo que fosse do azul e branco, né? Eu não sei se teria, mas isso agora fica inviabilizado. E aí a Pois gente é. teve a gente teve essa. Que Sim. acabou sendo perda de tempo a gente falar sobre isso, mas eu teria muito para falar se eles tivessem perdido essa última cadeira. Mas enfim, agora a gente tem que bola para frente, a gente tem que analisar as possibilidades possíveis, né? Sim. Sou redundante, possibilidades possíveis. As É. possibilidades reais, vamos dizer assim. E o que aconteceu também nesse período imediato aí das eleições, né, que foi uma coisa meio que surpreendente, primeiro que o presidente, né, Reuven Rivlin, né, que é o que tem, ele que indica, né, primeiro ele recebe as indicações dos partidos políticos, né, para ver quem os partidos políticos indicam para ser para que tenha o direito de montar o governo, e o Rivlin no tempo todo buscou a construção de um governo de unidade nacional. Eu tenho um certo problema com esse nome também de unidade nacional, porque seria um governo de unidade da centro-direita-direita, né? A esquerda estaria de fora desse governo, então não é na unidade nacional. Mas, enfim, o Rivlin buscou o tempo todo construir um governo que unificasse o azul e branco e o Likud, e no final das contas, ontem acabou dando o direito de construir o governo, ser o primeiro a tentar construir o governo, novamente para o Benjamin Netanyahu, né? Ele recebeu ontem o mandato do presidente. E como é que você vê toda essa movimentação aí por trás disso e a possibilidade que o Netanyahu tem agora de construir ou não um novo governo? Olha, primeiro eu concordo com você que um governo formado puramente por azul e branco e Likud não representa um governo de união. Ele tem pouco mais de 60 cadeiras, 52, 3, 4% dos votos. Não representa a população de Israel um pouquinho mais que a maioria dos que votaram em partidos que se elegeram, né? Talvez tenha chegado a 50%. Eles falam em governo de união nacional amplo, né? Isso deve Sim. incluir várias forças, menos ultra-ortodoxas, que parece ser uma exigência do azul e branco. Então, imagino que eles fossem colocar o Partido Trabalhista, o Partido Yamina, né, que é o partido que representa o público ortodoxo sionista, e fossem fechar com isso aí o Israel Beitenu, Israel Nossa Casa, que é o partido do Lieberman, e fechar nisso aí um governo chamado de União Nacional, mas com muito mais inclinação à direita do que à esquerda. Mas, enfim, como eu vejo isso O Netanyahu ele ganhou o direito de formar a coalizão, né, em Israel, o mandato para formar a coalizão, ele tem agora 28 dias para formar a coalizão, 4 semanas, e ele tem uma tarefa que é muito difícil, né? Porque ele sabe que, a princípio, ele não tem maioria, né, para formar a coalizão. Então, ele tem algumas possibilidades. Ele pode tentar, número um, fechar esse governo de união, que basicamente não é fechado porque o Azul e Branco exige seu primeiro lugar até o primeiro-ministro, nos primeiros 2 anos que eles têm o primeiro-ministro. Então, na verdade, não é ideológica a diferença, não é programática, é uma diferença técnica, disputa por poder, né? Então, isso é o que impossibilita hoje ter esse governo. Possibilidade número 2, eles conseguirem atrair o Lieberman para o governo, o que não parece que vai acontecer, mas eu não me surpreenderia tanto assim, porque o Lieberman ele sempre muda de opinião no meio do caminho. Então ele se vendeu como o inimigo dos ultra-ortodoxos, mas ele pode amanhã dizer, não, mas o Netanyahu me prometeu que 200 jovens ultra-ortodoxos vão entrar para o exército, então eu entro nessa coalizão. Tem gente pressionando o Partido Trabalhista a entrar na coalizão, eleitores, inclusive, do partido, dizendo que para você fazer a diferença com 6 cadeiras é melhor estar dentro do que estar fora. Essa é uma possibilidade também do Partido Trabalhista entrar, ainda que isso fosse resultar quase que inevitavelmente num rompimento de alas do partido. Então, não necessariamente eles vão conseguir garantir a maioria dessa maneira. E a outra possibilidade é o Netanyahu devolver esse mandato para o presidente Rivlin. Falar, olha,
eu não quero, toma aí. Devolver para ele, fala, ó, eu não consigo, não vale a pena perder tempo, a gente precisa de um governo rápido, arruma outra solução. O Rivlin tentou intermediar esse acordo, né? E ele ofereceu para que o Netanyahu e o Gantz fossem primeiro-ministros ao mesmo tempo, simultaneamente. E o Sim. Gantz recusou. Porque o Lapid, né, que é uma coisa também que eu fiquei chocado, né? Terminam as eleições, é um quadro extremamente instável, né? Um quadro político instável no país. E o Yair Lapid foi para Paris. Ele está em Paris, né? Ele ficou tuitando de Paris, falando que ele era contra o governo de União Nacional, caso o Bibi ainda tivesse no Likud, né? Que essa era uma exigência do azul e branco antes das eleições. Então, de Paris, ele coordena o partido dele a definir o que vai ser, qual vai ser a política, né, que eles vão levar para frente. O que para mim é uma coisa. Eles riem da nossa cara, né? Ele está rindo da nossa cara em Paris. Uma coisa que eu acho que aconteceu que foi bem interessante, eu acho que nem o Likud, né, nem o azul e branco eles queriam o direito de construir o governo primeiramente, né? Eles queriam que o outro fosse. O azul e branco queria que o Likud tentasse construir o governo em primeiro lugar, e o Likud queria que o azul e branco tentasse construir o governo em primeiro lugar. Isso aí a gente teve também até uma questão interessante que eu achava legal a gente também debater, que foi a atuação dos partidos árabes, né, dos partidos de eleitores árabes nesse quadro todo. Que o que aconteceu foi o seguinte: os quatro partidos da lista unificada, né, que são 3 partidos árabes mais o Partido Comunista, que é de maioria árabe também, eles tiveram 13 cadeiras. E todos eles inicialmente tinham indicado que o Gantz deveria indicaram para o presidente, né, que o Gantz deveria receber o direito de montar a coalizão. E o que acontece é que o Gantz teria a maioria, porque o Lieberman se absteve, né? O Lieberman não indicou ninguém. E aí na manhã de hoje é quinta-feira, a gente está gravando na quinta-feira à noite. Na manhã de quarta-feira, um dos partidos da lista unificada, ele retirou o apoio ao Gantz, então o Gantz ficou com um mandato a menos, né? No caso, o Gantz teve 54 indicações e o Bibi 55 indicações, né? Eu ouvi dizer, inclusive, que houve um contato entre o azul e branco e a lista unificada para que eles retirassem o apoio e não para que o Bibi fosse o primeiro a ter o direito de montar a coalizão. E aí eu acho que seria legal a gente debater duas coisas nesse sentido aí. A primeira é o seguinte: essa coisa, será que tanto o azul e branco quanto o Likud já estão pensando numa terceira rodada de eleição e aí eles não querem ser o primeiro a montar o governo, a tentar montar o governo, para empurrar para o outro a culpa caso eles falhem em montar um governo de coalizão? Enfim, o que está por trás disso? Por que você acha que nenhum dos dois queria montar esse governo de coalizão, ser o primeiro a receber esse mandato do presidente? Eu desconheci essa informação, na verdade, que você comunicou agora. A informação que eu tive é que o Balad já não estava, já estava questionando, né, para dizer da maneira leve, essa indicação ao Gantz Não, pois desde o início. o Bala dele questionou. Foi isso que aconteceu. O É, Bala questionou, mas eles indicaram. Eles deram 13 apoios Pois é. pro, E no pro final das contas presidente. foram só 10, né? Porque eram os 3 votos do Ballad. E aí o que aconteceu, que eu Pois ouvi é. no rádio, é que eles falaram o seguinte: o Azul e Branco entrou em contato com o Carol Lavan, entrou em contato com a lista unificada e falou para eles: olha só, a gente não quer ser o primeiro a receber o mandato do presidente. Então retira o apoio do Ballad. E para o Ah, Ballad foi muito confortável, né? Porque conforme você acabou de falar, claro. o Ballad ele Falaram não para a base deles. isso, Falaram para exatamente. a base. A base dele já não era a favor de apoiar o Gantz, e então eles retiram o apoio e o Gantz passa a ter um mandato a menos que o Netanyahu e não recebe o mandato do presidente. Eu achei uma Eu questão não muito sabia. interessante. Não tinha escutado isso antes. Me surpreendeu essa informação É óbvio que estrategicamente. eles negaram, né? É óbvio que eles o Claro. Bala negou e o Azul e Branco negou também, mas enfim, né? É. Vai saber o que está por trás aí dos panos, né? O Azul e Branco fez de tudo para não receber o apoio dos árabes
em público, né? O Sim. discurso deles foi de se afastar o máximo possível, porque a campanha do Netanyahu foi uma campanha de que eles estão com os árabes, eles estão com nossos inimigos. Foi uma campanha de incitação ao ódio tremenda, mas que não é novidade, se tratando do Netanyahu. Enfim, e na hora das eleições ele realmente baixa bastante o nível há bastante tempo. Chegaram nas eleições de abril a rir da cara de um, né, rir de uma deficiência física de um jornalista, analista político do canal 12 de televisão, que é um ferido numa operação militar quando era parte do exército, né? Até nesse tipo de baixaria eles chegaram. Mas, enfim, não conhecia essa informação, me surpreende um pouco, mas soa lógico, né? Vou aproveitar, antes de fazer o comentário, o Assi Garbaz escreveu um artigo em português legal que saiu no IB, no Instituto Brasil-Israel, chamado Quem Teme um Ministro Árabe? E ele explica a diferença entre os 4 partidos árabes, os 4 partidos que compõem a lista unificada. Não é certo dizer os 4 partidos árabes, porque o Hadash, né, que é um dos desdobramentos que era o MAC, o Partido Comunista, como você falou, não se considera um partido árabe, ainda que o eleitorado deles seja basicamente árabe, né? Eles têm, inclusive, um parlamentar judeu na Sim. lista. Mas o Arce explica essa diferença, ele mostra, antes das eleições ele escreveu isso, e mostra exatamente, eu vou dar um spoiler, se você não quiser ouvir, tá por ouvido por 10 segundos agora, que o Balad é o único partido que não dá realmente para confiar que vai fazer um governo com outros partidos sionistas, né? Os outros 3 partidos, o Arce acredita que, sim, poderiam compor um governo com partidos sionistas. Então, enfim, eu não sou otimista assim, tão otimista quanto o Assi e talvez quanto você, Marcos. Eu acho que a gente ainda está distante desse momento em que os partidos de eleitorado árabe estão dispostos a formar uma coalizão governista com um partido de expressão, né, da centro-esquerda, e também acho que os partidos da centro-esquerda também estão distantes de formar uma coalizão com os partidos árabes. O único que, para mim, na minha opinião, podia acelerar isso é uma expressiva votação dos partidos árabes, né? Se eles chegam a 20 cadeiras, 22 cadeiras, aí não vai ter como, porque aí vai inviabilizar um governo de direita e vai obrigar os partidos de centro-esquerda a formar governo com os árabes. Obrigar, né? Então, essa é a situação que eu acho que é a única, né? Ou uma terceira que é hipotética também, que os árabes votem em partidos não árabes, o que cada vez menos acontece. Tinha até parecido com o Meretz ganhar uns votos porque ganhou um pouquinho mais em abril do que o normal, mas já perdeu esses votos que tinha ganho quando se uniu ao Barak. Na verdade, assim, eu não sou otimista em relação à participação dos partidos árabes numa coalizão. O que, enfim, eu acho que concordo plenamente com o que você falou, mas nessa questão. Se eles tivessem 20 cadeiras, aí sim, até porque, enfim, o que eles fariam na oposição, né, com 20 cadeiras? Eu acho que o poder deles de influenciar dentro do governo seria muito maior. Governo, se eles têm 20 cadeiras, não tem como fazer governo sem eles. Sem eles, exatamente. Eles constroem um bloco de obstrução gigante para a direita e obrigam a esquerda a negociar com eles, né? Sim. Mas, enfim. Mas sobre essa manobra que você comentou, olha, muita coisa se fala dos bastidores e sobre a preferência de quem vai montar a coalizão. Eu li que o Azul e Branco preferia que o Netanyahu recebesse antes, mas eu li também que o Netanyahu pediu para receber antes, né? Porque o que eu li, na verdade, a análise que eu vi se não me engano, do Raviv Drucker, que é um comentarista do Haaretz, ele dizia o seguinte, que o Azul e Branco ele quer que o Likud receba antes, porque ele está esperando que o Netanyahu daqui a pouquinho vai depor, né, sobre as acusações de corrupção que ele está sofrendo. Sim. E ele corre risco de ser finalmente do Yoetz Mishpati, que é uma espécie de procurador-geral de Israel, nesse caso, né, porque não é exatamente o mesmo cargo, mas nessa função sim, que ele receba a acusação contra o Netanyahu, pelo menos de dessas três pastas abertas contra ele, ainda tem uma quarta que ainda não chegou nesse estágio. Se ele recebe a acusação, a pressão da opinião pública vai ser muito forte para o Netanyahu renunciar. Então, o que o Azul e Branco está apostando é que durante esse tempo que o Netanyahu não estiver conseguindo montar o governo, ele se ferre com a citação da acusação, e aí o Azul e Branco receba de bandeja o Likud enfraquecido para fazer um governo de união. Por outro lado, o interesse do Netanyahu de receber isso primeiro
é porque ele pode colocar uma pressão muito grande em cima do azul e branco para aceitar um governo de união sob a sua liderança. Porque ele pode começar a oferecer de tudo para o Partido Trabalhista, ele pode começar a oferecer de tudo para o Lieberman, ele pode começar a jogar, do jeito que ele sabe jogar muito bem, o Netanyahu, dizendo como é perigoso ir para novas eleições, como a segurança de Israel fica em risco quando você não tem um governo, como você gasta dinheiro com novas eleições à toa, né? E nessa brincadeira ele joga uma pressão da opinião pública muito forte contra algum partido que podia formar coalizão com ele, e o azul e branco ia ser o grande derrotado se Netanyahu conseguisse formar uma coalizão sem eles. E aí essa seria a intenção do Netanyahu. O que a gente ele também, caso ele se mantendo como primeiro-ministro, ele chega também no processo, né, em um outro patamar, né? Uma coisa é ele chegar enquanto primeiro-ministro, outra coisa é ele chegar enquanto um deputado, né? Ele chega com uma força muito maior e com um poder de pressão muito maior também, né? Muita gente me perguntou, né, ultimamente sobre o que acontece com Netanyahu quando ele for depor agora, quais são os próximos passos e tal. Então eu queria dar uma explicadinha básica de como é que funciona o processo de acusação de um primeiro-ministro. Quando ele é obrigado a renunciar ou quando ele é deposto do cargo, né? Quando isso acontece, supostamente, que a gente não sabe se ele vai ser condenado ou não, a gente não sabe nem se essa acusação vai ser aceita. Tá? Então, em primeiro lugar, eu vou dizer para vocês que, quando a gente publicar esse podcast, nos comentários embaixo vai estar um link de uma reportagem que eu e o Marcos traduzimos do Haaretz, tem bastante tempo, sobre os 4 casos de corrupção que o Netanyahu está sendo acusado. Quem quiser saber quais são esses casos, é só clicar nesse link lá e ler, que são perguntas e respostas muito didáticas. Tá? O Netanyahu está sendo acusado de 4 casos, eu não vou explicar eles agora, vocês podem ler no link, e 3 deles chegaram no estágio de recomendação de acusação. Né? Enfim, que nem aqui no Brasil, a primeira parte que acontece é a investigação. O primeiro-ministro ele pode ser investigado se o Yoetz Mishpati, né, o procurador-geral, no caso, aceitar o pedido da polícia de investigar o primeiro-ministro. Né, a polícia recebe evidências de que ele pode estar envolvido em um processo de corrupção, em um processo criminal, alguma coisa, e eles pedem para o Yoetz Mishpati, que chama Mendelblit, né, Avichai Mendelblit. O Mendelblit permitiu essas investigações depois de muito tempo que ele travou um pouco, porque, segundo o Mendelblit, isso afetava a democracia israelense. Você investigar o primeiro-ministro, você tira o foco dele, né? Então, tem que ter evidências claras e reais, né, para poder investigar o primeiro-ministro. Essa parte já passou. A polícia pediu a acusação do Netanyahu em 4 pastas, 1.000, 2.000, 3.000 e 4.000. Em Israel, os nomes não são tão criativos quanto da Polícia Federal no Brasil, né? São números lá. E aí, enfim, o Mendelblit, ele aceitou essa acusação, mas no caso do primeiro-ministro, ele não pode aceitar. Ele pode recomendar uma acusação, e aí o primeiro-ministro tem o direito de pedir para depor antes da aceitação dessa acusação formal. E é isso que vai acontecer daqui a pouquinho. O Netanyahu vai depor. Depois desse depoimento, que notícia fresquinha, hoje o Netanyahu pediu para o depoimento ser televisionado, ser transmitido ao vivo, e o Mendelblit recusou o pedido, falou isso aqui não é festa. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Ele vai depor, porque eu ouvi hoje no rádio que geralmente o que acontece é que ele não vai no depoimento, quem vai no depoimento são os advogados dele. E os advogados é que dão as informações necessárias, ele não precisa ir no depoimento. Então, no caso, ele vai depor. Aparentemente, ele vai depor. Porque ele pediu para ser televisionado. Pode ser que agora que não vai ser televisionado, ele não vai depor. O Netanyahu, todo mundo sabe que tem um carisma muito grande, ele fala muito bem, e ele queria usar esse depoimento a favor dele. Embora a gente já saiba que, se for filmado, ele vai poder editar as melhores partes e publicar no YouTube e tudo mais. Mas ele queria que fosse ao vivo para ser um grande frisson, né? Para ele poder mostrar como ele é inocente, né? Na frente das perguntas que o juiz vai fazer. Tá? Mas, enfim, se o Mendelblit aceitar a acusação depois desse depoimento, okay, o Netanyahu ainda assim não precisa renunciar, não vai ser deposto nem nada. Se ele fosse um ministro e não primeiro-ministro, ele seria retirado do cargo. Tá? Existe precedente, existe uma lei para isso, que foi feita na época que o Aryeh Deri, que é o número 1 do partido Shas,
foi acusado de corrupção, que ele foi deposto do cargo, ele foi preso, inclusive, ficou, se não me engano, 9 anos na cadeia, foi liberado e voltou a ser político por propina, por recebimento de propina. Tá de volta, mas, tá enfim, de volta. é de volta. O Netanyahu também pode voltar se for E tá sendo condenado, embora ele processado, seja e mais tá sendo velho. processado de novo, o Deri. Outra vez ele foi acusado, né? Outra vez ele está sendo processado. O Netanyahu, o Litzman, que é o líder dos judaísmo da Torá, e o Deri estão enfrentando acusações seríssimas na justiça. Mas enfim, Tem outros, então, tem o David Bitan, tem outros também. mas esses outros são peixe pequeno, né? Peixe pequeno, Os verdade. outros dois são líderes de partidos. Mas, enfim, aí essa é a situação, né? Então ele pode receber a acusação, o Mendelblit pode receber a acusação, mas o Netanyahu não precisa sair. Só que a pressão da opinião pública aí começa a ficar muito grande. Porque o Netanyahu já está numa situação que hoje nunca nenhum primeiro-ministro teve. Né? Tanto o Rabin, que lá nos anos 70, quando descobriram uma conta da esposa dele, da Leah Rabin, em Nova York, da época que ele foi embaixador de Israel nos Estados Unidos, uma conta num banco americano. Descobriram o primeiro-ministro é proibido de ter conta em bancos estrangeiros e descobriram uma conta dela com uma quantia de dinheiro não muito alta e só nessa acusação o Rabin renunciou para enfrentar a justiça sem a pressão não sem a pressão, né? Ele achou que era responsabilidade dele renunciar porque o primeiro-ministro não pode estar focado em duas coisas. O Olmert também, quando chegou na hora que o procurador-geral, né, que o Eitan Mishpati recebeu a acusação e recomendou o depoimento, o Olmert renunciou também. E o Netanyahu, ele já não renunciou nesse momento, e ele provavelmente também não vai renunciar por vontade própria se o Mendelblit aceitar a acusação depois do depoimento. Mas a pressão da opinião pública vai ser muito alta. Okay? Aí o que aconteceria depois disso? Aí ele vai ser julgado, né? Que seria um tribunal semelhante ao de segunda instância no Brasil, mas em Israel é a primeira instância. É um conselho de 3 juízes, né, desembargadores aqui no Brasil, lá em Israel não existe isso. São 3 juízes, um deles dá a sentença, se não me engano, é uma coisa assim, e essa é a primeira instância, que é parecida com a segunda no Brasil. E aí, se ele ainda assim é condenado, ele não é deposto, né? Mas pode haver uma recomendação da justiça para que ele renuncie se eles considerarem que é um perigo ele estar no cargo de primeiro-ministro para o país, que ele ameaça a segurança nacional, que ele causa perigo realmente para o país, que ele é uma ameaça. Okay? Aí uma comissão da Knesset, do parlamento israelense, pode decidir afastar o Netanyahu. Okay? Ele só é deposto quando ele recorre até a última instância e esgota os recursos, né? Que o Beit HaMishpat Elyon, que é semelhante ao STJ no Brasil, e ele ainda tem direito a recorrer ao Bagatz, que é o semelhante ao STF no Brasil, né? Que é a Suprema Corte de Justiça. Se o Bagatz condena, aí ele é deposto do cargo, e aí ele ser preso é questão de... Ou ele receber a pena, né? Que não necessariamente é prisão, é questão de tempo, né? Mas só ali ele é obrigado a sair. Ele pode até ser, se ele for depois de condenado em primeira instância, ele pode até ser retirado, afastado do cargo por uma comissão especial da Knesset. Mas, então, demoraria, se o Netanyahu virar primeiro-ministro, demoraria anos, né, até que chegue a última instância. No caso, obviamente, dele ser condenado. Tudo também, ele pode ser absolvido, isso pode nem ir para o tribunal, né? O Mendelblit pode decidir que não aceita a acusação depois do depoimento dele e tal, ainda que as fontes que estão saindo em toda a mídia israelense indiquem que o Netanyahu, o Mendelblit provavelmente vai aceitar a denúncia contra o Netanyahu, porque as provas são muito conclusivas. E aí, como é que o Netanyahu está se blindando contra isso? Primeiro, você falou com toda razão, Marquinhos, ele chegar nessa situação como primeiro-ministro é uma coisa, ele chegar nessa situação como deputado, como ministro, é outra. Mas a segunda questão é que o partido, membros do partido Yamina, eles lançaram uma retomada de uma lei que foi cancelada em 2005, que é a lei da imunidade, que é uma lei que limita as investigações por questões criminais de deputados, ministros, e do presidente e do primeiro-ministro. Então, você não pode ser condenado, às vezes você não pode nem limitar até investigação contra pessoas que estão exercendo esses cargos
porque são pessoas que são eleitas pelo povo, segundo... É muito mais intenso que o Fórum Privilegiado do Brasil, isso, né? O argumento é que são eleitas pelo povo e que essas pessoas estão exercendo cargos de muita responsabilidade e essas pessoas não podem estar lidando com acusações que podem não ser nada, né? Então, é por isso também que uma das recomendações é que as investigações contra o primeiro-ministro, no caso, tenham que ser feitas o mais rápido possível, porque senão é perda de tempo. E o primeiro-ministro de Israel é um cara que está lidando com questões muito importantes para a paz mundial, vamos dizer assim, né? Não só internas, né? Então, isso não pode tomar muita atenção dele. Enfim, mas essa é a situação. Então, se essa lei da imunidade for levada adiante, o Netanyahu ele jura que ele não está tocando para frente nenhuma lei dessas. Mas quando perguntaram para ele, numa entrevista que ele deu antes das eleições passadas, no canal 12, se eu não me engano, a jornalista Keren Marciano perguntou para ele: ok, você vai levar essa lei adiante? Ele falou: nunca escrevi nenhuma lei dessa. Seu partido vai levar isso adiante? Ele falou: eu não posso falar por outras pessoas. Mas se o teu partido, outro partido levar isso adiante, o senhor vai apoiar essa lei? E ele falou: eu não falo de possibilidades que não aconteceram. Ele fugiu dessa resposta, né? Ele não disse que não, ele fugiu. Então, claramente, ele precisa, né, dessa lei, porque ele sabe que ele está que a água tá batendo ali no joelho e está subindo, né? Ele tem risco de ser condenado, ele tem risco de ser o primeiro-ministro de Israel, o primeiro premier israelense preso em exercício, né? E ele, o primeiro-ministro que ficou mais tempo no poder, acabou de ultrapassar o Ben-Gurion há 2 meses, pode acabar atrás das grades. Então, realmente o Netanyahu ficar como líder como primeiro-ministro é crucial para o resto da vida dele, para a carreira política, para a vida pessoal dele, para tudo, né? Então, por isso ele está se agarrando tanto a essa situação, ele está até cedendo, topa ser primeiro-ministro simultaneamente ao Gantz e tudo mais, e está botando o próprio partido numa situação delicada, porque se for a terceiras eleições, que é uma possibilidade que existe caso ninguém consiga formar o governo, a tendência é que o Likud se enfraqueça ainda mais. E o Netanyahu, ele pode convocar uma assembleia interna no Likud para que troque o líder, porque ele fracassou 2 vezes já para formar um governo. Que isso aconteça, logicamente. Então, ele realmente está se agarrando a isso com todas as forças, porque ele não pode perder. Se ele perder, ele pode perder não só o cargo de mais alto, do político de cargo mais alto em Israel, como ele pode perder a própria liberdade dele. O quadro que se apresenta aí em relação à eleição, eu tenho ouvido bastante que mais de 40% de chance de que em maio a gente volte às urnas para votar pela terceira vez em um pouco mais de um ano, porque ninguém vai conseguir montar o governo, a gente continua aí como é que chama, em hebraico eles estão, na verdade não é em hebraico, é em Yiddish, né? Tem uma palavra que chama planta, que eles estão falando muito aqui, é como se fosse como é que chama isso? Um labirinto, vamos dizer assim, né? Você está num local que ninguém consegue sair, ninguém consegue desfazer esse nó, e o que tudo indica, pode ser que a gente em maio vá novamente às urnas, volte novamente a votar para ver se muda um pouco o quadro e a gente consegue finalmente, depois de 1 ano e tanto, ter um governo aqui em Israel. É engraçado, já nunca teve. Essa foi a primeira vez na história que precisou de 2 eleições para sair um governo, e nem 2 eleições estão resolvendo o problema. Se 2 não estão resolvendo, por que 3 iam resolver, né? Pois é, cara, eu não sei o que tem pela frente, não. E junto a isso, né, a gente tem aí discussões sobre o acordo nuclear com o Irã, a gente tem o Hezbollah batendo na porta aqui no norte, enfim, tá. E o plano do Trump, né, que tem que sair, né, cara? O Trump vai ou não vai liberar esse plano aí o negócio do milênio, né, cara? Do século, na verdade. Que ele falou que vai resolver aí, vai dar a solução para o conflito palestino-israelense. Vamos ver o que vem pela frente. Bom, o que eu posso garantir é que não vai faltar assunto para a gente fazer um podcast, né, cara? Não, as próximas semanas vão ser quentes aí, isso aí a gente vai estar com tudo aí. Quem está escutando a gente pode esperar que vai ter mais informação quentinha na semana que vem. Só para dizer para o ouvinte que a gente está gravando isso aqui na quinta-feira à noite, né, de Israel, né? São meia-noite aqui em Israel. E esse podcast deve sair um pouco depois. Pode ser que quando a gente publique isso aqui já tenha novidade. Aí a gente, de repente, manda uma curtinha aí para dar uma atualizada.
Eu espero poder chamar esse podcast aqui do lado esquerdo do muro à volta, né, cara? Porque eu fiquei muito tempo aí sem estar fazendo esse podcast, mas espero que a gente consiga levar ele para frente. Eu acho que a gente tem muita informação para dar, vivendo aqui, sempre informação novinha, não só novinha, a gente vive aqui, né? A gente tem essa possibilidade de estar passando o que a gente sente daqui. Isso é bem legal. Bom, e aí, João, para terminar, então, tem alguma recomendação para a galera, alguma série, alguma coisa que foi produzida aqui em Israel? Sim, eu comecei essa semana um pouquinho atrasado, né? Em Israel já saiu isso, a ver a série Our Boys, assim se traduzir em português, traduziu para inglês, na verdade, que é uma série uma série da HBO, produzida pela HBO, que trata do sequestro e assassinato dos 3 adolescentes israelenses no ano de 2015, se não me engano, 14, no ano de 14. 2014. Pois é uma série que eu comecei a ver só. Ela é estrelada por atores super gabaritados, que muitos deles, para quem viu Falda, para quem viu Stissel ou outras séries israelenses que passaram, Hatufim, né? Quem viu Prisioneiro de Guerra, trazendo para português, quem viu essas séries vão reconhecer alguns atores que aparecem lá. E a série ela está sendo muito comentada, para o bem e para o mal, né? É uma série que a direita israelense não gostou tanto assim. O Netanyahu disse que é uma série antissemita. Pois é, não gostou tanto assim. Eu só comecei a ver, eu não vou dar uma opinião muito concisa sobre ela agora, não, mas eu estou gostando do nível. O nível é bom, o roteiro é bom, os atores estão bem treinados, bem preparados, e a série ela está tratando com bastante abrangência do caso. Vou deixar para dar uma opinião mais para frente, ou sabe que eu não vou dar opinião, não. Convido o ouvinte a assistir a série e que ele dê sua própria opinião. Mas eu não vi ainda não, eu tenho aqui no VOD de casa, eu não vi, mas eu vou ver, a gente de repente comenta então num futuro podcast aí. Beleza, vamos comentar então Beleza. no futuro. Bom, queria desejar aí para todo mundo um Shana Tová. Essa próxima semana a gente está comemorando o Ano Novo Judaico, então que seja um ano muito doce, um ano muito bom, que a gente possa ter notícias boas o ano inteiro, ou pelo menos boa parte dele. Talvez seja pedir demais, mas é para a gente não votar ano que vem. Mas enfim, vou deixar isso em aberto. O que importa é que seja um ano com muita paz e com muita saúde. Amém. Compartilhe dos votos. E é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Valeu, galera. Um grande abraço. Tchau, tchau.